Show de bola. O cachorro é o meu, rapaz. Ele tem uma... Eu ontem consegui que eles ficassem quietos, mas hoje não. Né? Hoje não. Então, agora eu vou falar tudo de novo que eu já falei. Né? Obrigado aí a presença de todo mundo. Tá nessa tarde, nesse final de tarde aí, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Gustavo tá querendo que no próximo tenha Libras, né? Vamos pensar sobre isso. Obrigado pela presença de todo mundo aí. O Dan mandou mandar um beijo para ele, Daniel Cunha, que falou que estava no trânsito e eu reclamei com ele tá por aí. Então, Dan, meu beijo para você, tá, meu filho? Léo, bom te ver, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos. Queria agradecer também a ProAuto pelo convite, tá? E vamos tentar trazer novas informações ou reforçar as informações aí para poder fazer um momento legal. Voltando, tá? Agradecendo aí a presença de todos vocês, agradecendo também a ProAuto, ao Lucas, a Tayane, os parceiros também da ProAuto que propiciaram que a gente tivesse aqui hoje, buscando trazer aí uma série de conhecimentos ou de informações para vocês, tá? A gente fez uma programação, uma ideia do que apresentar, mas confesso a vocês que um pouquinho agora antes de iniciar, os slides são os mesmos, mas o pessoal me aborreceu em outros grupos, então algumas mensagens que não estavam previstas de passar vão ser passadas também, né? Eu vou aqui compartilhar a tela, deixa eu me virar aqui um pouquinho, vou compartilhar a tela para a gente poder acessar aí a apresentação, tá? Só avisando a vocês que nessa hora que olha quanta coisa tem aberta, gente, Ave Maria. Nessa hora que eu compartilho a tela com vocês, eu tô sem a leitura do chat, tá? Então, tem alguns amigos aí que tem meu zap, então, por favor, qualquer sumido, emergência, coisa do gênero, me dá uma zapeada aí, que a gente dá uma olhada aqui rapidinho, tá? Porque eu realmente fico sem acesso ao chat e eu não sei como é que eu reduzo aqui. Deixa eu botar a Tayane aqui embaixo, pronto. Resolvi a vida. Show, deixa eu só dar uma última olhada aqui para saber se eu tô em pé. Tô. Então, voltemos para cá. Apresentação. Show. Então, toda vez que a gente fala sobre string box, é uma complicação no mercado, tá? A gente está sempre, preciso ou não precisa de string box, o meu inversor não precisa. Então, a gente vai objetivar que ao final dessa apresentação vocês possam identificar se o seu projeto naquele local específico, aquele conjunto de equipamentos que vocês estão utilizando, se precisa ou não de utilizar string box, tá? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazendo aplicando engenharia e aplicando as normas. Outro dia eu botei numa apresentação um slide que eu tinha um labirinto complexo, onde a chamada do slide é que energia solar é fácil. E não é. E a gente precisa perder o hábito de achar que eu tenho receita de bolo para energia solar fotovoltaica. Se eu tenho um inversor tal, então minha string box é sempre aquela. Não. Nós temos condições elétricas diferentes, principalmente quando nós estamos falando em usinas de telhado, onde a gente está botando um sistema fotovoltaico e uma instalação elétrica já existente. Então eu tenho uma série de considerações que eu tenho que fazer, né? As considerações que eu faço, por exemplo, para um sistema fotovoltaico instalado em uma residência são diferentes da instalação das considerações que eu faço para um sistema fotovoltaico instalado em um hospital, ou instalado em um hotel, ou instalado em uma fábrica, ou pior ainda, instalado num local de área classificada, com uma atmosfera explosiva. Então, o objetivo é dividir com vocês as fontes que eu tenho, ou seja, que vocês possam beber da mesma água que eu bebo, e aí, ao final, que vocês possam chegar às suas conclusões, cada um em seu próprio projeto. Tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é uma string box. Essa é a primeira coisa. Se eu não sei o significado normativo, tá? Eu não consigo aplicar.
E eu estou falando em significado normativo, porque nós temos um país de dimensões continentais, onde nós usamos termos, o português ou o brasileirês, ele vai variar numa região para região, né? Como carioca a gente fala, ou pelo menos eu, xingo muito. Os meus amigos do sul falam bar para tudo quanto é lugar, né? E tem um significado para eles o bar. Quando nós estamos falando em técnica, em engenharia, eu não posso ter divergência de entendimento. Então, a terminologia técnica, os termos técnicos, eles precisam estar muito bem embasados e eles têm que valer para o país todo. Como é que a gente consegue isso? A gente consegue aí nas normas da ABNT. Todas as normas da ABNT de instalações, elas começam com uma terminologia, pelo menos dos pontos mais importantes referente àquela norma, e chama outras normas com a terminologia específica. Quando nós estamos falando de instalações fotovoltaicas, vamos nos concentrar hoje na norma de instalações elétricas fotovoltaicas, na norma de arranjos fotovoltaicos, a 16690, que entrou em vigor em outubro do ano passado. É uma norma que ela complementa a 5410, que é a norma de instalações elétricas em baixa tensão. A 5410 é uma norma de requisitos gerais e a 16690 seria uma norma de requisitos específicos. Ela se aplica na parte de corrente contínua do sistema fotovoltaico nos locais onde a 5410 ou estava omissa ou não seria correta. Não? Faz essa análise. Então você precisa, para compreender e projetar um sistema fotovoltaico, você precisa, no mínimo, de duas normas, a 5410 e a NBR 16690. Indo lá na NBR 16690, eu tenho a definição de caixa de junção, que é uma definição que consta na NBR 10899, que é de 2013. Então, para nenhum de nós que trabalha no mercado hoje, eu vou arriscar que a grande maioria de nós está no mercado após 2013, né, após a resolução 482, não pode alegar desconhecer. Não tem esse direito. Então, a definição de caixa de junção é o termo em português que ninguém usa, e a gente vai ver lá que o termo em inglês é string box ou combiner box. Então, esteja você se referindo a string box, se referindo a combiner box, ou falando o termo horrível em português, caixa de junção, todos eles significam a mesma coisa. Olha o que é uma caixa de junção. É o invólucro, deixa eu trocar aqui pelo ponteiro, aqui. É o invólucro no qual os subarranjos, as séries ou módulos são conectados em paralelo e que pode alojar dispositivos de proteção e ou manobra. Uma ressalva. Reparem que eu optei por não digitar o conceito. Eu tirei um print da tela, vocês podem até ver o logo da BNT aqui, para não ter dúvida de que isso está na norma da BNT. Então, isso está na norma, tá? Então, um arranjo a caixa de junção ou a string box. Vamos tratar a partir de agora de string box, tá? É o local onde as séries são conectadas, ou arranjos, ou subarranjos conectados em paralelo e que tem dispositivo de proteção e ou manobra, que pode alojar dispositivo de proteção e ou manobra. Legal. Então agora, o que são esses dispositivos? O que podem ser os dispositivos de proteção e ou manobra? Eu posso ter interruptor seccionador ou seccionadores. Esses são dispositivos de manobra. Eu posso ter fusíveis. Eu coloquei a base fusível, que é onde você vai colocar o fusível. Fusível, bases fusíveis ou disjuntores. São os dispositivos de proteção contra a sobrecorrente. E eu tenho ainda os DPS, que são os dispositivos de proteção contra surto. Então, eu preciso avaliar se aquele meu projeto é o meu projeto. O que é o meu projeto de fotovoltaica? Ele é os módulos, o inversor e a comunicação, a interface entre eles. Qual o cabo que eu coloco? Qual o tipo de cabo que eu coloco? Qual o interruptor ou qual o interruptor seccionador? Qual o fusível? Qual o disjuntor? Qual o DPS que eu coloco? Este conjunto reunido é o meu projeto. E o mesmo módulo e o mesmo inversor instalado em locais diferentes, ele pode ter necessidades ou especificações ou capacidades diferentes. Por quê?
Porque quando a gente pega a normativa, se a gente pegar lá 5410, a primeira coisa que eu tenho são as influências ambientais, influências externas que eu preciso analisar. Isso vale também para a fotovoltaica. Novamente, vamos sair um pouquinho de fotovoltaica. O quadro elétrico que eu coloco numa residência não tem as mesmas características de um quadro elétrico que eu coloco numa indústria. Numa indústria, um profissional que vai manter aquele quadro é um profissional que é um profissional qualificado ou habilitado, enquanto numa residência é um leigo. Por isso que eu tenho diferenças, inclusive, por exemplo, na norma de disjuntor. Isso vale para fotovoltaica. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender o que é o projeto, o que eu preciso para cada local, e depois disso, analisar onde eu vou colocar esses dispositivos. A afirmação, precisa de string box, ela não existe. Se você lê a norma toda de cabo a rabo, ela não diz para você assim, eu preciso de uma string box. Também não diz, eu não preciso de uma string box. Então eu preciso definir quando que eu vou usar o quê. Vamos começar com o primeiro item. Esse primeiro item, ele vai estar em todas os sistemas fotovoltaicos. Todo sistema fotovoltaico vai precisar ter a possibilidade de eu fazer um seccionamento. E aí, o que é o seccionamento? Também eu vou buscar em alguma norma onde está definida a função de seccionamento. Aqui eu não copiei literalmente da norma. Então, o que é o seccionamento? O seccionamento é você conseguir isolar o arranjo fotovoltaico da UCP. O UCP é a forma como a norma vai tratar o inversor. Ela não pode chamar de inversor, né? Ela chama de UCP porque amanhã a gente pode desenvolver um outro tipo de equipamento que tem as mesmas características e necessidades técnicas na área elétrica e a norma já está feita. Tá? Então é por isso que ela chama de UCP. Então quando a norma chamar ou eu tratar de UCP, leiam por favor inversor. Né? Você vai o quê? Isolar eletricamente o arranjo da UCP para realizar de forma segura as tarefas de manutenção e inspeção. Isso é fazer o seccionamento. Tá? Essa definição valeria tanto para corrente alternada quanto para corrente contínua. Legal. Vinícius, e aonde que eu tenho que seccionar e quando? Eu posso resolver não fazer nada? O seccionamento tem a ver com segurança, tem a ver com manutenção. Quem define isso? O projetista. Gente, é assim que funciona. Isso é engenharia. A primeira etapa de qualquer serviço de engenharia começa na concepção e no projeto. Eu não construo um prédio sem uma concepção, eu não construo um prédio sem um projeto, sem o engenheiro civil, o especialista em fundação, se dedicar àquilo, sem o arquiteto definir quais são as coisas que tem que definir, sem o engenheiro eletricista definir a carga do prédio. Eu não saio passando fio, eu preciso me dedicar. E cabe ao profissional que projeta, cabe a ele analisar o que é necessário. O que pesa? Confiabilidade, segurança, redundância. Vamos dar um exemplo. Num edifício residencial, pode acabar a luz. Pode acabar a luz. Tem algum problema? Não, você vai descer de escada. Eu não preciso necessariamente de um grupo gerador. Mas num hospital, num centro cirúrgico, não pode faltar luz. Não pode. Então, no centro cirúrgico, caso falte a luz da concessionária, precisa ter um sistema ininterrupto, um no-break, e logo depois um gerador para assumir a carga, porque a bateria não vai durar a vida toda. Reparem, é uma definição de projeto, é uma definição de bom senso. O projetista se pergunta, o que tem lá? Quem vai utilizar lá? O que eu tenho que fazer? Mas eu não posso deixar apenas pelo bom senso do projetista ou do engenheiro. Senão, vai ter muito projetista, muito engenheiro, que vai deixar um centro cirúrgico sem um grupo gerador ou sem um no-break. Por quê? Porque é muito caro. E aí entra a norma. A norma vai me especificar, me determinar as condições mínimas.
eu preciso, como engenheiro, como técnico, como projetista, atender o mínimo da norma. A norma ABNT, a norma NBR de eletricidade, de instalações elétricas, é o mínimo, porque ele é o limiar do que nós chamamos de risco aceitável e risco não aceitável. Então, para definir se o seccionamento que eu necessito é apenas um critério do projetista ou tem um mínimo exigido pela norma, o que a gente faz? A gente vai à norma. E quando a gente for lá na NBR 16690, novamente é um print da tela, vocês estão vendo aí o logo da ABNT no fundo, ela vai me definir que pela tensão do arranjo, né, o DVCA é menos de 70 volts, tá? Então nós só trabalhamos com DVCC. Pela tensão do arranjo, ela me diz qual o meio de manobra eu preciso ter, se ele é obrigatório ou recomendado, para cada circuito ou subcircuito. E aí o que ela diz? Ó, no arranjo é obrigatório, necessário, um dispositivo interruptor seccionador. Aí nós temos o nosso primeiro problema na leitura da norma. Você precisa saber o que é um dispositivo interruptor seccionador. Então, se você não sabe, você vai voltar numa definição de alguma norma, no caso específico, na NBR EC 6947-1, ela vai me definir o que é um dispositivo interruptor e o que é um dispositivo seccionador e um dispositivo interruptor seccionador. Em linhas gerais, eu vou falar de forma livre, sem o texto da norma. Seccionador é um dispositivo mecânico, ele é mecânico, uma chave estática não funciona para fins normativos como seccionador, é um dispositivo mecânico que quando está na posição aberta, ele atende às funções de seccionamento, ou seja, ele me permite isolar toda uma parte de uma instalação. Mas um seccionador, um dispositivo seccionador, ele quando é manobrado, quando ele opera, ele só pode ser operado praticamente sem carga, com correntes desprezíveis. Ou seja, toda vez que você falar tecnicamente chave seccionadora, eu estou dizendo que é uma chave que opera sem carga. O que é um interruptor? Um interruptor, o que ele faz é interromper a corrente. Ou seja, ele tem a capacidade de quando você desliga, de quando você manobra da posição de ligado para a posição de desligado, ele vai conseguir interromper o arco. É por isso que aquele interruptor de luz da sua casa não se chama seccionador de luz. Ele é um interruptor. Por quê? Porque você consegue ligar e desligar sob carga. Só que o interruptor puro e simples, na posição aberto, pode não me dar a segurança que eu necessito para funcionar como seccionamento. E quando eu tenho um dispositivo que consegue desligar sob carga, ou seja, interromper a corrente, e também, na posição aberta, me dar a condição de segurança, a função de seccionamento que eu preciso, eu tenho um dispositivo interruptor seccionador. No mercado, se chama esse dispositivo erroneamente de seccionador sob carga. Então, quando você ler a palavra seccionador sob carga, você está falando tecnicamente que é um dispositivo interruptor seccionador. Então, a norma está me dizendo que é obrigatório que para todo arranjo eu tenha um dispositivo interruptor seccionador ou, em linguagem leiga, um seccionador sob carga. Então, a primeira coisa que eu sei, gente, aqui eu peguei 3 tipos de arranjo previsto na norma. A norma prevê mais 2, tá? Qual é o primeiro arranjo? O arranjo que só tem uma série. Qual é o segundo arranjo? É o arranjo que tem múltiplas séries em paralelo. O terceiro arranjo é o arranjo que tem múltiplas séries em paralelo dividido em subarranjos. Os outros 2 arranjos são os inversores com múltiplas entradas e os inversores com múltiplas entradas que o paralelismo é feito internamente. Então, a norma está me dizendo que aqui, ó, que tem uma série só, é obrigatório um interruptor seccionador. A norma está me dizendo, o aqui é mais pro cantinho, tá, gente? É quando eu pego o cabo único. A norma também está me dizendo que aqui também só pode ser, tem que ter um interruptor seccionador. Ou seja, eu tenho que conseguir manobrar sob carga e a minha função de seccionamento. E a norma está me dizendo que aqui também tem que ter um interruptor seccionador. Então, eu sei que no meu projeto, eu botei um inversor genérico, eu não sei que inversor é esse.
Eu não comprei inversor nenhum, eu não especifiquei ainda o inversor, mas necessariamente eu preciso ter um dispositivo interruptor seccionador. Agora, a norma não me disse que esse dispositivo tem que estar do lado, dentro, fora 10 metros de distância. Lá no item 6.3.7.3 da norma, ela vai falar sobre o dispositivo interruptor seccionador da unidade de controle de potência da UCP. Vamos aumentar aqui, olha o que ela diz, ó. Para eu conseguir substituir a UCP, então eu tenho que prever que isso, um dos seguintes meios de manobra deve ser utilizado. Olha só, um dispositivo interruptor seccionador adjacente e fisicamente separado. Gente, adjacente. Vinícius, quanto é adjacente? Não sei. Mas vamos combinar que se você está com o inversor numa sala e botou o interruptor seccionador em outra sala, isso não é adjacente? Não é. Tá? Então, adjacente é próximo. E, o meu ponto de vista, é o local que você consiga visualmente enxergar o interruptor seccionador e oh, meu Deus do céu, o inversor. Tá? Eu vou dar um limite, eu, Vinícius Airão, um limite de até 3 metros. Tá? Mas isso não está escrito na norma se é 3 metros, se é 1 metro, se é 1 metro. Tá? Mas está lá adjacente e fisicamente separado. Ou um interruptor seccionador que esteja ligado mecanicamente ao UCP e que permita que a UCP seja removida sem riscos elétricos, ou dentro da UCP, se ela incluir um meio de isolamento, parará pão duro, ou dentro da UCP, se a UCP incluir um meio de isolamento. Então, gente, vamos lá. A norma permite dentro da UCP? Permite. Então, se eu comprei um inversor, se eu projetei um inversor, que este inversor tem um dispositivo interruptor seccionador, você não é obrigado a colocar outro. Tá? Então, primeira coisa, se tem, eu não sou obrigado a colocar outro. Agora, você precisa ter certeza, você tem que ter um documento do fabricante dizendo que aquela chave dentro dele é um interruptor seccionador. Por quê? Porque este texto aqui também está na norma internacional, também está na IEC. Tá? Mas esse texto da IEC, eu não lembro agora se ele é de 2016 ou ele é de 2018, mas anteriormente a isso, existiam muitos fabricantes que colocavam apenas um interruptor, ou seja, eu consigo desligar sob carga, mas eu não faria o trabalho seguro. Então, o que você tem que ter como projetista é a certeza de que o vendido foi aquilo que você precisa. Então, se o fabricante tem no inversor interno a ele um dispositivo interruptor seccionador, pode, ok? Desde que seja um dispositivo interruptor seccionador. Vinícius, eu vi no catálogo e do fabricante está escrito assim, chave seccionadora. Quem que está errado? Na grande maioria dos casos, a tradução do fabricante está errada. Tá? Isso é um problema. A tradução do manual e do catálogo do inglês para o português não é feito por um técnico. É feito por alguém que conhece línguas. Isso é um problema porque isso é terminologia técnica, tá? Então, é chato isso mesmo, tá? É muito comum um fabricante, grande, pequeno, usarem o termo técnico em português errado. Então, você vai ter que fazer um trabalhinho de ficar descobrindo o que é que ele está me entregando, tá? Então, eu já resolvi o primeiro ponto, que era justamente o dispositivo de interrupção e manobra. Desculpa, de manobra. Então, voltando. Todo arranjo fotovoltaico tem que ter um dispositivo interruptor seccionador lá no arranjo, próximo ao UCP, na cara do gol. Pode ser adjacente e separado, adjacente a próximo, gente, pelo amor de Deus, ou pode ser interno da UCP, desde que seja um interruptor seccionador. Já resolvi 1/3 do meu problema. Segundo terço agora. Vinícius, mas tem fusível. Mas o meu arranjo, eu comprei um inversor que só tem uma série, e aí ele não tem fusível. Gente, vamos lá. Quando que eu preciso de fusível? Eu vou precisar de fusível quando eu tiver o risco de ter sobrecorrente reversa. Tá? O fusível no lado do CC de fotovoltaica não é para proteção de corrente de curto-circuito. O fusível no lado do CC de fotovoltaica é para proteção de sobrecorrente reversa.
E com uma série eu não preciso de fusível, com 2 séries eu não preciso de fusível, e a partir da terceira série vai depender da corrente de curto-circuito da série, do módulo, e da suportabilidade de curto-circuito que o módulo tem. Os módulos de 15 amperes, a partir da terceira, seria preciso. Os módulos de 30 amperes poderia ser um pouco maior. Se o meu projeto tem mais, dá um exemplo, vou botar que tenha 5 séries em paralelo, então vai ter que ter fusível. Aonde? No local onde se faz o paralelismo. Tem internamente do inversor do fabricante? Tem. Não preciso colocar outro. Ok? Se tem dentro do fabricante, Vinícius, eu preciso de um fusível. Eu vi aqui, estudei a norma, fiz o layout, fiz o meu arranjo, meu subarranjo, e aqui eu preciso de fusível. Legal. Qual fusível que eu preciso? Exemplo, 15 amperes. Tá? Fusível de 15 amperes GPV. Dentro do inversor do fabricante tem um fusível de 15 amperes GPV. Vida que segue. Vida que segue. Não tem problema nenhum. Tá? Vinícius, o meu inversor só tem fusível no positivo. E agora? E agora, você vai voltar lá na 16690 e vai ver em qual condição que ela aceita fusível em apenas um dos polos. E ela vai te dar as condições e vai te dizer o que o inversor tem que ter. E aí você vai lá no fabricante e diz, meu irmão, é igual o carioca mesmo, meu irmão, o teu inversor tem isso? Tem. Então tá ótimo, então você não precisa de outro fusível. Ah, o meu inversor não atende isso. Então você, como projetista, precisa colocar do lado de fora o fusível que faltou, porque o fabricante só mandou, por exemplo, no positivo. Reparem, não tem regra geral. É o que meu projeto manda. É isso que faz. É o meu projeto mandar botar fusível. Tem. Vida que segue. Você não precisa de mais nada, tá? E agora vamos talvez para o ponto mais crítico, onde eu vou dedicar um pouquinho mais dessa palestra. Por quê? Porque, gente, a maioria dos inversores, pelo menos dos fabricantes de renome, quando eles vêm com a chave, normalmente é realmente um interruptor seccionador, tá? E o fabricante sabe se precisa ou não de fusível, então eles têm a base fusível normalmente internamente. Você vai ter uma discussão com alguns se precisa dos fusíveis nos dois polos ou apenas no positivo, tá? Por quê? Porque, por exemplo, no mercado americano, eu tenho aterramento funcional, então lá não faz sentido ter fusível no positivo e no negativo. No nosso caso, o aterramento, nós não temos aterramento funcional. Então, em linhas gerais, é menos traumático se o inversor tem ou não tem internamente a seccionadora e o fusível, tá? O interruptor seccionador. Agora, gente, quando eu falo em proteção contra a sobretensão transitória, aí é o caos. E aí eu preciso perder uns minutinhos com vocês aí para eu poder conceituar alguma coisa. Eu não vou conseguir falar de DPS, né, para vocês conseguirem chegar a uma conclusão sem dar uma palhinha. Não vai ser aprofundado, até porque o assunto DPS dura 3, 4 horas aí se a gente for falar só sobre isso. Aliás, na verdade, é um treinamento de um dia pelo menos, mas a gente vai dar uma noção em algumas coisas. Então, o DPS está lá para fazer a proteção de sobrecorrente transitória, de sobretensão transitória, tá? A sobretensão transitória é um fenômeno que vai ocorrer devido a, muito provavelmente, a descargas atmosféricas que ocorrem na redondeza, tá? Ou no local da tua própria instalação, ou próximo, tá? Os 4 principais causas de sobretensões transitórias, tá? Uma é quando o ponto de impacto da descarga atmosférica é na tua instalação, tá? O outro é quando ele é próximo da sua instalação. Repara, eu moro num prédio, por exemplo, moro num apartamento e caiu o raio lá. Vai ter um problema de sobretensão transitória. Mas, de repente, ele não caiu no meu prédio, caiu um prédio próximo, tá? Caiu o prédio próximo. Também vai trazer algum problema de sobretensão para o interior da minha edificação, mesmo não tendo caindo diretamente. É um problema diferente, de uma amplitude diferente, mas ocorre. Eu tenho uma outra possibilidade ainda, é quando o raio cai na rede aérea de alguma utilidade. Pode ser na rede de energia elétrica da concessionária, pode ser na rede
de cabo coaxial ou algum outro tipo de cabo qualquer que tenha da própria concessionária de telefonia, de internet, seja lá o que for. Se eu estiver falando de uma grande fábrica que tem duas linhas, dois prédios, né, que são ligados, por exemplo, por um pipeline, por uma tubulação metálica de qualquer coisa, há o risco realmente do raio também cair ali e vai levar esse surto para o interior da minha edificação, tá? Para o interior da minha edificação. E também pode ser, o raio pode cair próximo. Ele não caiu direto na rede elétrica ou na rede de comunicação da concessionária, mas ele pode cair próximo e também vai ter uma indução nessa linha que vai gerar uma sobretensão transitória. E nós temos ainda um último caso, que quando eu falo em chaveamento da concessionária, chaveamento elétrico, tá? Manobrei. Sempre que eu faço uma manobra, eu tenho um surto originário. Não tem jeito, isso é física, tá? A gente não tem como evitar isso. Então, em locais de rede aérea, onde eu tenho muita manobra por causa de chuva, vento, galho em árvore, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, região de São Gonçalo, por exemplo, é uma loucura, né? Você tem muita árvore, as redes aéreas são redes aéreas com cabos nus, então, época de chuva, época de ventania, eu tenho uma série de desligamentos, inclusive com os próprios religadores, que vão operar 3 vezes, isso tudo, esse chaveamento, está causando algum nível de surto para os meus equipamentos, tá? Bom, e daí, Vinícius? O que eu faço com isso? Bom, o surto eu não posso evitar, né? Não existe para-raios milagrosos, tá, gente? A única coisa que eu faço com surto é tentar que o raio caia num local menos danoso para mim. E outro, que aí eu trate o surto que vier, que eu vou tratar a partir do DPS, tá? Ah, Vinícius, mas eu botei o para-raio no meu prédio, estou protegido? Não, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês, que eu falo isso em aula, o pessoal não gosta, os especialistas em para-raio não gostam. O que é o especialista em para-raio? O que é para-raio? Para-raio, gente, é uma forma de oração. O que você faz quando projeta um para-raio? Você faz assim, Senhor, que o raio não caia. Se ele cair, que ele caia aqui e vai embora por ali. É isso que você faz no para-raio. Você tem o único objetivo de dar um caminho melhor para o raio chegar onde ele quer ir. É só isso que você faz, tá? Então, se tudo der certo, ele vai cair onde você quer, mas ele também vai te induzir um surto. E aí, para proteger os equipamentos, eu tenho que usar um dispositivo de proteção contra surto, que ele tem dividido em 3 classes. O DPS, chamado de classe 1 ou tipo 1, o que ele faz? Ele quer limitar o surto, limitar. Ele não quer acabar, ele não quer impedir, ele quer limitar o surto onde eu tenho a corrente do raio envolvida. Gente, eu acho que todo mundo, independente de você ser engenheiro, técnico em eletrotécnica, de você ser um estudioso da área de proteção contra surto, todo mundo vai concordar comigo que um raio tem uma energia enorme. Ninguém quer ficar na chuva quando tá. Ninguém quer que um raio caia na cabeça, né? Ou seja, tem muita energia. Então, se esse DPS vai proteger algo, que é essa a ideia dele, ele vai precisar pegar essa energia e dissipar essa energia, tá? Então, se a corrente do raio está envolvida, esse dispositivo, esse DPS, tem que ser parrudo para ele conseguir liberar essa energia. Como ele é parrudo, ele consegue dissipar a energia, mas ele não consegue fazer um ajuste fino. Então, toda vez que, quando eu estou fazendo o meu estudo de proteção contra surtos, onde eu identifico a necessidade de proteger o meu equipamento contra surtos que são oriundos de corrente do raio diretamente, eu preciso ter um DPS classe 1. Só que o DPS classe 1 vai dissipar essa energia, mas não vai conseguir trazer o nível de tensão para um valor tão baixo. E aí, depois que a energia é dissipada, eu tenho um DPS tipo 2. Que o que ele faz? Esse DPS tipo 2, ele não tem a necessidade de dissipar uma grande quantidade de energia. Isso foi dissipado previamente pelo DPS classe 1. O que ele vai fazer? Ele vai fazer apenas o ajuste fino. Ele vai trazer o nível de tensão que o DPS classe 1 deixou passar para um nível de tensão que o DPS classe 2 consegue tratar. E aí ele vai... para um nível de tensão
que o equipamento mais bruto, um eletrodoméstico, consegue suportar. Só que, quando a gente tem equipamentos eletrônicos sensíveis, e nós estamos falando de inversor, de TV LED, de um equipamento de mamografia, de um tomógrafo, de um equipamento do CTI, eu tenho que fazer um ajuste mais fino ainda. Porque o equipamento eletrônico, aquela placa impressa com um monte de linhas elétricas lá dentro, com uma proximidade muito próxima, qualquer tensão um pouco mais alta pode ser o suficiente para queimar ou dar um probleminha naquela placa. Aquele probleminha naquela placa pode ser o suficiente para matar alguém num hospital, por exemplo. E aí você faz um ajuste fino. Em linhas gerais, nós engenheiros eletrotécnicos vamos até aqui, vamos até o classe 2. O classe 3 já vem um cara muito especialista ou já vem dentro do equipamento. Mas a gente precisa fazer a lição de casa, que é saber quando eu preciso colocar o classe 1 e logo a seguir o 2, ou quando apenas o 2 é o necessário. E aí, aqui qual a diferença entre o classe 1 e o classe 2? Uma diferença de ensaio, ou como é que eu identifico? É comum que a gente fale também que o DPS classe 1 é um DPS 10350. O que é isso? Os DPS classe 1 são ensaiados numa curva 10350. O que é essa curva 10350? Ele joga um pulso de 100 kA que vai levar 10 microsegundos para chegar ao topo. E ela leva 350 microsegundos para chegar a 50%. Então, o DPS tem que ser capaz de dissipar toda esta quantidade de energia. E um DPS classe 2, ele é ensaiado numa curva 8/20. Ou seja, ele leva 8 microsegundos para chegar ao máximo, e agora é um ensaio de 20 kA, 8 microsegundos para chegar ao máximo e 20 microsegundos para chegar a 50%. Reparem que se eu pegar aqui I ao quadrado, se eu levasse isso ao quadrado por T, essa área que estaria aqui, do I ao quadrado T, e eu estou fazendo aqui apenas IT, essa área que está aqui é a energia dissipada. Tá? No caso aqui, a energia dissipada pelo DPS classe 1 é muito superior à energia dissipada pelo DPS classe 2. Ok? Então, qual é o segredo agora? Agora que é a pegadinha. A pegadinha está aí. Você compra o inversor, você compra o kit e o fabricante fala assim, o distribuidor. O meu inversor tem DPS. Tem. Precisa colocar outro? Não sei. Se você, em linhas gerais, eu estou fazendo uma aproximação bem rasteira, tá? Se o meu prédio tem SPDA, ou se o meu sistema fotovoltaico tem SPDA, isso vai exigir um DPS classe 1. Chegou num local, tem um SPDA? Gente, não tem jeito. Tem que ter um DPS classe 1 e depois o 2. Então, isso aqui é um exemplo num projeto que nós fizemos. Tá? Esse projeto está sendo construído em Brasília. Como eu não falei com quem nos contratou, eu não posso dizer o nome, mas esse é um projeto que nós fizemos, e aí o cliente, nós fizemos um projeto de SPDA e de MPS, o cliente queria proteger a usina. Então nós colocamos aqui, projetamos aqui o mini captor, tá? O que acontece? Quando eu fiz isso, eu agora, a partir do momento que eu botei o SPDA, eu assumi que existe um risco de descarga atmosférica. Eu assumi esse risco, eu reconheci esse risco. Eu botei o SPDA para isso. Justamente para isso. Para quê? Para se houver uma descarga atmosférica, Senhor, que o raio não caia, mas se cair, que ele caia aqui e vai embora por ali, que ele caia aqui. É exatamente isso que eu previ e vai ser escoado pela estrutura e vai para a terra depois. Só que quando ele fez isso aqui, ele vai induzir um surto alto. Um surto, abre aspas, 10.350. O que ocorreu aqui? A Combiner Box que veio com o inversor, eu tenho aqui a Combiner Box que veio com o inversor, ele tem um DPS. No catálogo do fabricante, que DPS era esse? Um DPS classe 2. Se eu não colocar um DPS classe 1 nesse sistema aqui, na hora que cair um raio, este DPS não vai conseguir dissipar a energia. Ele vai, 1, estourar, e 2, não protegeu nada. O que nós tivemos que fazer? E aí nós projetamos
E aí, por questões de garantia do fabricante, nós não colocamos o DPS aqui dentro, que seria a condição ideal tecnicamente, nós colocamos adjacente, colocamos aqui o DPS, tá? Tá aqui o DPS. Só que tem um detalhe, mesmo que esse DPS fosse um DPS classe 1 mais 2, e aí eu não precisaria colocar um DPS novo, eu tenho um problema, porque a maioria, se não todos, a maioria dos inversores não tem DPS de proteção aonde? Na comunicação. Então aqui, para fazer o estudo correto de surto, nós temos que proteger quem? Tanto a força, então tá aqui o DPS classe 1 de linha, vamos chamar assim, e tive que proteger o quê? O cabo que vinha da central de monitoramento. Em vez desse cabo agora ligar diretamente aqui na string, não foi isso. Desculpa, na string box, o cabo vai passar numa outra caixinha que nós colocamos um DPS da DEM de sinal, então esses dois cabos de força preto e vermelho e esse cabo aqui de sinal, agora eles estão, abre aspas, limpos, eles já estão protegidos do surto, eles vão entrar aqui. Se eu não coloco este DPS, se houver um surto, o que ia acontecer? Existia chance de ter uma diferença de potencial, porque vai estar todo mundo aqui potencializado necessariamente, tanto as linhas de comunicação quanto as linhas de força, e eu teria queima da controladora. Esse é um problema que eu estou falando para vocês, muito comum, principalmente em países com alto índice serônico, que é o caso do Brasil e, por exemplo, a África do Sul. Isso aqui não tem nenhuma solução nova. Isso tudo que eu estou falando para vocês, a DEM já viu ocorrer isso na África do Sul. Por isso que tem as duas soluções. Tá? Então, reparem, se eu não coloco o SPDA, que foi uma opção do nosso cliente, uma análise de risco que a gente fez, se eu não coloco o SPDA, esse DPS não precisaria existir. Por quê? Porque o fabricante já tinha colocado aqui um DPS classe 2. Mas, de qualquer maneira, para fazer um projeto correto, um projeto que dê garantia ao meu cliente, uma garantia, uma confiabilidade excelente, eu teria que proteger o DPS de sinal. Desculpa, eu poderia que proteger a linha de sinal. Reparem, o local onde eu instalei e a decisão de colocar o SPDA me fez agora colocar uma caixinha, que não deixa de ser uma string box, pelo menos com o DPS. Mesmo essa string box aqui tendo os fusíveis e tendo a seccionadora geral. Ah, Vinícius, mas isso foi uma usina de solo. Ok, mas você amanhã está colocando, você chega para colocar um inversor de 3 kW, tá? Num prédio residencial. Chegou lá, esse prédio residencial tem SPDA? Tem, então tem que ter o DPS tipo 1. E o que está no inversor que você comprou? Não sei, você precisa olhar. Tem alguns modelos de inversores que vêm com DPS classe 1 mais 2, vida que segue. Esse aí você pode botar em qualquer lugar. Tem inversores que vêm com DPS classe 2 e uma coisa muito importante. Tem inversores que vêm com DPS classe 3. O DPS classe 3, você precisa ter o DPS classe 2 na frente dele. Senão ele vai arrebentar a sua vida. Por quê? Porque a gente faz uma coisa chamada de coordenação de DPS. Eu venho tratando o surto ponto a ponto. Eu não consigo pegar... Imagina um surto com uma onda, tá, gente? Eu não consigo fazer quebrar um tsunami. Eu tenho que vir quebrando ele por etapa, até ele virar uma marolinha. O DPS tipo 3 é para tratar da marolinha. Se eu não dei uma tratada na onda primeiro, velho, não vai dar certo. E o 2, se vier um tsunami, se vier uma onda aí do Havaí, o 2 vai estourar. Tem que ter um. Então, eu não consigo afirmar a vocês que meu inversor não precisa de DPS. Desculpa, meu inversor não precisa de string box. Essa afirmação, ela não tem o mínimo sentido. O meu inversor tem estas características. Legal, muito obrigado, fabricante. O meu projeto tem essas necessidades. As características do inversor atendem às minhas necessidades? Sim. Então eu não preciso de string box.
as características do inversor não atendem a 100% das minhas necessidades. Ah, bom, então eu vou ter que comprar esta peça, esse dispositivo, para atender o final das minhas necessidades e colocar. É só isso. Isso é o quê? Isso é trabalho de engenharia. Depois disso, o que você tem que fazer é estudar se aquele fabricante, aquele modelo da string vai te atender ou não. Ah, este fabricante, por exemplo, a ProAlto está usando a chave eu não sei falar Mersch, lá do Camilo. É uma chave alemã, que foi estudada. Há alguns anos atrás, teve uma série de recall de chaves seccionadoras na Austrália. Eram chaves seccionadoras de um determinado modelo de fabricação, tipo de fabricação. A tecnologia da Merx é diferente. Esse é um dos motivos que a ProAlto usa aí a chave da Merx. O DPS que a ProAlto usa é o DPS da DEM, que é um dos melhores do mundo, se não o melhor. No caso específico do DPS da DEM, eu tive visitando a fábrica, 100% dos DPS dela são testados, são ensaiados, 100%. E não são ensaiados por humanos. É ensaiado por computadorzinho. Botou, ensaiou, sai o selo automaticamente. Se for reprovado, fica reprovado ali mesmo. Então, depois que você define os dispositivos que você precisa ter e se teu inversor tem ou não tem, aí você vai para a segunda etapa que você tem que fazer. Qual é a segunda etapa? Avaliar quem são os seus fornecedores. Esse equipamento, esse dispositivo que está me entregando é de qualidade, tem confiabilidade? Isso é uma coisa que você faz, isso é um juízo de valor. Cada projetista ou cada EPCista tem o seu conjunto de fornecedores, tem o seu conjunto de vendor list, daquilo que pode usar. Sempre lembrando que, quando eu estiver falando de dispositivo de seccionamento, né, a chave seccionadora, um interruptor seccionador é um dispositivo de segurança, né, porque é você que opera, é você que vai se machucar, ou de proteção, um DPS. Um DPS está lá para proteger algo mais caro, essa é a filosofia. Onde é que você não economiza na proteção? Não faz o mínimo sentido. Né? Economizei, comprei um DPS baratinho. Primeiro raio que tiver, primeiro susto que tiver queimar teu equipamento, você fez uma economia burra. Então, a primeira etapa é o que eu preciso ter. Ponto. A segunda etapa, aí é juízo de valor interno, é que tipo de equipamento ou de confiabilidade que eu preciso ter. Tá? Obrigado, eu acho que a gente tem um tempinho ainda para poder bater um papo e responder as perguntas. Quem precisar dos meus contatos, esses aí são os meus contatos, meu WhatsApp e minhas redes sociais, meu e-mail também. Eu respondo a 100% das pessoas, talvez não com a velocidade com que vocês gostem, tá? Mas respondo a todo mundo. E agradecer também a ProAlto aí por ter aberto o espaço aí pra gente, que a gente pudesse trocar essa ideia, bater esse papo. E espero que vocês tenham gostado. E se dentro aí da minha linha de raciocínio vocês acharam algum erro, só descer o cacete depois, ok? Agora eu vou tentar parar de compartilhar a tela. Vamos lá. Roubaram a Tayanda aqui. Agora eu parei de compartilhar a tela e agora eu vou caçar o chat. Deixa eu ver em qual chat vocês estão falando. Show de bola. Então, é que eu tenho dois chats aqui, então eu vou olhar o do webinar, tá? Pessoal, não use o chat do YouTube, por favor. Tá? Deixa eu me achar aqui. Vamos lá. Eu vou respondendo aqui, gente. Deixa eu ver por onde eu começo aqui. Muito eco é depois que o som ficou legal. Então, deixa eu achar aqui o som. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Gente, eu não achei as perguntas ainda. Falaram que tem 3 Vinícius falando, gente. Pô, vocês ficam emocionados. Já pensou 3 Vinícius falando? Grande Diego, bom te ver por aqui, filhão. Vamos lá, Jaime. Eu, quando tratei, tá? Eu só tratei de inversor, tá? E aí o Diego, o Jaime tocou aqui no microinversor. Os microinversores,
tá? Se atenderem às 2 ou 3 especificações da NBR 16690, não precisa, olha só, e aí, Jaime, dentro da nossa linha de raciocínio sempre, tá? Vamos lá para a norma. A norma vai dizer o seguinte: o microinversor, o que é um microinversor? O microinversor, pela definição da norma, ele tem que trabalhar no lado do CC em tensão de segurança, ok? Ou seja, abaixo de 120 volts. Se amanhã ou depois me inventarem um microinversor onde eu boto 4 módulos em série, estou dando um exemplo, tá? Ele deixa de ser essas vantagens, vamos dizer assim, de equipamento, de dispositivo que a norma traz, deixam de existir, tá? Então a primeira condição para ser um microinversor que usufrua das vantagens normativas, ele tem que ter, cada entrada dele não pode trabalhar mais do que 120 volts em corrente contínua. Essa é a primeira coisa. E o comprimento de cabo entre o microinversor e o módulo, né, todo o comprimento, tá certo? Não pode passar de 5 metros, tá? Estou puxando 5 metros de cabeça, mas é isso sim. No projeto de norma era 1,5, houve uma série de considerações que não era possível e virou 5 metros. Se atender essas duas condições, o que a norma diz? O microinversor não precisa de dispositivo interruptor seccionador e não precisa de DPS. Como ele também não precisa de fusível, logo você não precisa de string box, tá? Então, reparem, não é porque é um microinversor, é que quando eu faço a construção do raciocínio, preciso do interruptor seccionador? Não, a norma me diz isso. Preciso do fusível? Não, porque não tem risco de corrente reversa. Preciso de DPS? Não, a norma me diz esses 3 itens, logo eu não preciso de string box, ok? O João Paulo perguntou se o conector MC4 é considerado um DIS. Eu não sei o que é o DIS, mas eu vou te dizer. O conector MC4 ele é considerado um seccionador. O que é seccionador? Ele, quando aberto, ou seja, quando você desconectou, você tem a condição de segurança, mas ele não pode operar sob carga, tá? Então, o MC4 ele é considerado apenas um seccionador. E para deixar claro, né, o termo MC4 é o nome comercial, a norma chama, né, o que é um MC4? O MC4 é um conector toque seguro, tá? Então isso vale para qualquer conector toque seguro. Quando eu abrir, não tem nenhum local que eu possa meter a mão que esteja sob tensão. Essa é a definição normativa, ok? Numa topologia com otimizadores. Vamos lá. Vou falar do otimizador SolarEdge, porque esse eu conheço de cabeça, tá? O Tigo precisaria analisar passo a passo. O SolarEdge, eu tenho o arranjo, ponto. Eu tenho um arranjo. Vou botar um arranjo de uma única série, tá? Num SolarEdge. Preciso de fusível no SolarEdge? Não, tá? Se amanhã ou depois você quiser que a gente justifique isso normativamente, a gente justifica. Então o SolarEdge não precisa de fusível. Primeiro ponto. Agora, o SolarEdge precisa de DPS? Precisa. Tá? Eu preciso proteger contra surto. O SolarEdge precisa de interruptor seccionador? Precisa. Ah, mas Vinícius, né? Não sei se meu amigo Ronilson está aí, mas eu tenho um botãozinho na SolarEdge que desliga ok, mas aquele botãozinho é eletrônico. A definição normativa vai me exigir que o seccionador é um dispositivo mecânico, tá? Então, o SolarEdge também com otimizador vai precisar ter o interruptor seccionador e o DPS. Se ele tiver, o interruptor seccionador tiver interno a ele, não tem problema nenhum, desde que ele traga as características certinhas. Mas você vai ter que ter o DPS. Um detalhe muito importante é o fato de ter um interruptor seccionador não significa que o melhor meio de você desligar é usar um interruptor seccionador. Se eu estiver falando no SolarEdge, o meio correto de eu desligar ele é o quê? Apertar o botãozinho dele que faz o shutdown dele, ele desliga e depois você abre CA, depois você abre CC. Por quê? Para você evitar estressar o IGBT. É problema eletrônico. Mas aquela interruptor seccionador está lá por uma questão de segurança, até emergência. Deu um pau. No SolarEdge tá bom. Tecnologicamente não vai dar esse pau. Mas deu um pau, você tem que abrir rápido. Você vai abrir na chave, você não vai ficar apertando o botãozinho. Tá? Então é esse o detalhe. O fato de ter a chave não significa que o melhor meio de operar normalmente, ligar e desligar é por ali. Então você vai precisar ver como é que o fabricante manda você fazer o shutdown do inversor, tá? Desligar o inversor. Foi? O Jaime já respondeu. Com otimizadores ainda tem o inversor simples. Sim, você continua tendo, tá, Jaime?
Na verdade, Patrício, quando a gente está falando com otimizador, os cabos continuam em tensão razoável, tá? O CC do SolarEdge vai dar 750 volts em corrente contínua, pelo menos, tá? Ah, o João tá aí. Agora que eu vi que o João é o João da Ecore, né? O Thiago, o DPS de sinal, quando você adquire, ele pode ser tipo 1 mais 2 ou 2. É da mesma forma como eu dimensiono, como eu especifico o DPS de força, tá? Naquele caso específico, daquele projeto, era um tipo 1 mais 2, tá? O Pablo perguntou o cabo de terra para aterramento, tá? Na verdade, o Pablo, o termo técnico seria o condutor de equipotencialização, tá? Se quando eu estou falando em locais onde eu não tenho a corrente do raio envolvida diretamente, tá? Eu vou usar a seção mínima é 6 milímetros quadrados, né? Ou seja, quando eu estou tratando com DPS tipo 2, por exemplo, o cabo de conexão é um de 6 milímetros quadrados. Quando eu estou falando em locais onde eu tenho a corrente do raio envolvida, onde eu tenho DPS tipo 1, eu vou tratar com no mínimo seção de cabo de 16 milímetros quadrados, tá? Não, Renan, o DPS para proteção de sinal não é o tipo 3. O tipo tem a ver com a quantidade, abre aspas, de energia que ele vai ter que suportar. O tipo 3, que é o último DPS, quando eu faço a coordenação, ele vai levar a tensão residual, porque mesmo quando o DPS opera, ele vai deixar passar um resíduo de tensão. Ele não leva a zero, tá? Ele vai deixar o tipo 3, ele vai deixar que a tensão residual seja inferior a 1,5 kV, que é o suficiente, para que os equipamentos eletrônicos sensíveis suportem na maioria dos casos, tá? O que a seguradora tem exigido nas instalações fotovoltaicas em relação à proteção de surto? Vitor, você vai ter que ler as letras miúdas. É sempre as letras miúdas, tá? No momento, eu acho que as seguradoras ainda não se atentaram sobre isso, sobre esse problema de surto na proteção. Mas quando a gente sair da área fotovoltaica e for lá para a área de instalações comerciais, residenciais, por exemplo, é muito comum queima de inversores de frequência de elevadores e não ter garantia, tá? Desculpa, não ter garantia. O fabricante não dá garantia, perdeu a garantia nesse ponto, e aí vai para a seguradora, e a seguradora vai querer, aí vai para a concessionária comum. Eu já dei laudo num cliente na região de São Gonçalo que queria que a atual Enel, antes era ampla, pagasse, e a alegativa da Enel é que você não tem proteção contra surto. Eu fui lá fazer a inspeção e é óbvio que realmente não tinha a proteção contra surto, tá? Então ele não podia reclamar com a concessionária, tá? Então no momento eu acho que isso não é uma preocupação ainda das seguradoras, mas é bom ler a letra miúda. O Manel, meu filho, se o meu SPD, se o meu sistema, se minha usina de solo, né, não tem SPDA, a princípio, tá? Na minha análise de risco não vai precisar DPS tipo 1, tá? Mas lembra, Manuel, que aqui a gente fez uma explicação muito rasa, tá? A gente passou bem alto, tá? O Vlad perguntou se existe DPS 2 mais 3 no mesmo dispositivo. Não sei. 1 mais 2 eu sei que existe. 2 mais 3 não sei. A gente teria que olhar catálogo e consultar a ProAlto, tá? Eu acho que tem, mas não poderia te afirmar com certeza, tá? O Leonardo perguntou se é interessante a proteção no lado CC e no lado CA. Leonardo, quando eu falo em proteção contra surto, quando eu falo em DPS, necessariamente é dos dois lados, tá? O estudo não é um estudo tão trivial assim, mas DPS, eu preciso DPS CC e preciso DPS CA. Eu preciso proteger as duas entradas, tá? As duas entradas, né? Os dois lados do inversor, ok? Josane, obrigado, bom ter você aqui. Guilherme, o DPS classe 1 e 2, normalmente, tá? Eu não sou o melhor de tecnologia interna de DPS. Eu sei como funciona. Eu não sei se tiver uma palestra no WebDay também do Sérgio Roberto, tá? Eu não sei se essa palestra está salva ou não. Depois a gente conversa a gente pede ao pessoal da ProAlto para disponibilizar ela novamente. Tá? O DPS tipo 1 mais 2 é um DPS que ele internamente
foi tratado para tanto resistir a um surto 10-350, ou seja, para dissipar aquela corrente enorme do raio, desculpa, aquela energia do raio, e também para poder fazer o ajuste mais fino no DPS tipo 2, tá? Então, você precisa ver. Eu gosto hoje, a solução que eu mais gosto é comprar o DPS junto, classe 1 mais 2. Por quê? Porque se eu tiver que colocar o DPS classe 1 e logo depois dele colocar o DPS classe 2, eu tenho alguns detalhes, tá? Por quê? Normalmente o DPS classe 1 sozinho é uma tecnologia, que é centelhador normalmente, e o DPS classe 2 é varistor. E o DPS classe 2, o varistor, vai atuar mais rápido que o classe 1. E aí você precisa ou colocar uma bobina ou deixar uma distância específica entre o DPS classe 1 e classe 2, para quê? Senão o DPS classe 2 vai tentar trabalhar primeiro. Quando eu compro um DPS classe 1 mais 2, o fabricante já fez todos esses ajustes internamente, tá? O Fernando perguntou se o DPS é colocar no arranjo, subarranjo sério. O DPS você coloca próximo daquilo que você quer proteger. Então, necessariamente, você sempre vai colocar um DPS próximo ao teu inversor, porque você quer proteger um inversor, tá? Quando eu tenho um Combiners Box no campo, onde eu tenho monitoramento e comunicação, é de excelente tom que eu coloque o DPS também para proteger essa string box, que eu estou protegendo, na verdade, a comunicação, tá? E em alguns casos, você poderia botar o DPS apenas para proteger os módulos, tá? E aí você vai ter uma discussão financeira, se deve ou se não deve, já é uma coisa um pouco mais difícil de a gente convencer o cliente, tá? Manel, obrigado aí Almir, pelo elogio. Johnny, a distância de proteção do DPS é 20 metros de cabo. O que é isso que eu estou querendo dizer? Tá? Eu tenho um DPS que está instalado próximo ao meu inversor, está lá junto ao meu inversor, tá? E aí eu tenho o primeiro módulo, vamos dar um exemplo, o primeiro módulo a menos de 20 metros. Então, aquele DPS, quando ele atuar, ele vai conseguir também proteger o módulo. Aí eu estou com mais de 20 metros. Então, se eu estou com mais de 20 metros, eu não consigo proteger. Lembre-se que é 20 metros de cabo, tá? Desculpa, eu falei 20 metros, eu estou errado. É 10 metros, tá? Perdão, tá? Edmauro, você está me perguntando se o projeto de mini usina se deve ter ou não proteção de SPDA, como eu dei no exemplo final. Tem uma palestra que eu dei para a ProAlto no Fórum GD Sudeste do ano passado, tá? A gente depois pode caçar o link aí e se vocês entrarem em contato, ou eu mando pro pessoal da ProAlto, eles caminham para vocês por e-mail, onde eu trato do assunto. Repara, quando eu falo de SPDA é a proteção contra a descarga atmosférica para estruturas, ok? E para eu definir se um empreendimento, se uma edificação precisa ou não de SPDA, eu faço uma análise de risco, essa é uma análise de risco quantitativa, tá? Eu tenho quesitos claros para poder avaliar e defino se precisa ou não de SPDA em função do meu projeto, tá? E como é que eu faço proteção contra a descarga atmosférica, proteção à vida em área externa? É muito complexo, Johnny. É assim, ó. Em área externa, tá? Em caso de tempestade, não fique em área externa. Pronto. É assim que eu protejo. Johnny, não, desculpa, Edmauro. É assim que eu protejo o SPDA em área externa. Então, quando eu opto por botar um SPDA numa usina de solo, eu não estou usando. Eu não estou preocupado em proteger a vida, eu estou preocupado em proteger o patrimônio. Então você faz uma análise econômica. Qual a probabilidade? Estou simplificando, tá? Qual a probabilidade de cair um raio? Qual o prejuízo que isso vai me dar? Vale a pena ou não isso ficar aqui, tá? E aí a gente começa a ter algumas coisas para pensar, que quando eu estou na Europa, eu tenho um índice de raios. Quando eu venho para a África do Sul, eu tenho uma tempestade de raios. Quando eu venho para o Brasil, eu tenho uma tempestade de raios. Então, se você está botando uma usina, principalmente uma usina de solo já maior, onde eu tenho 25 anos de expectativa de vida útil do projeto, quantos raios vão cair naquela usina? Probabilisticamente, tá? Então, nessa palestra que a gente deu lá no Fórum GD para ProAlto, a gente pegou um case da DEM, tá? E dei uma aportuguesada no texto, onde mostra numa usina de 5 megas que num transcorrer de 3 anos caíram 3 ou 4 raios, tá? E aí eu mostro pelo índice urânico de raios
que caiu naquela região da Alemanha, aquela região da Alemanha, quantas vezes é maior o índice de raios, por exemplo, em Minas Gerais, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, tá? Tá no canal do YouTube aí, mas a gente caça, tá? A pergunta do Vinícius, que acabou que eu não tratei aqui, se eu tenho múltiplas entradas, né? Então eu tenho um inversor que tem 4 entradas para o MPPT e lá dentro ele paraleliza. E lá eu tenho uma única chave, tá? Aí nesse caso eu preciso de um interruptor seccionador para cada entrada. Isso é uma condição que só está na nossa norma, tá? Essa condição não está na norma IEC. Isso é um entendimento da comissão aqui, essa necessidade. Isso foi para consulta pública e é assim que está na norma. Por que eu não tratei? Porque isso aqui já é um ponto um pouco mais avançado e a gente ainda está brigando para que a gente faça o mínimo necessário, tá? Mas isso consta da norma e a gente tem um paper que eu acho até que a Tayane disponibilizou aí, quer dizer, um paper, né? Um texto técnico escrito para ProAuto, onde eu abordo isso aí, tá? A Dailza, bem resumidamente, tá? O aterramento dos módulos em si, você tem que aterrar módulo a módulo, você pode fazer com cabo entre um e o outro, da forma correta, né? Se preocupando com diferença de potencial químico, para não ter corrosão, essas coisas todas, ou pode usar estruturas que porventura tenham o quebra-nodo, tá? O Renan, ok? Por que o DPS, aquele José Valdir, por que o DPS ficou fora da string box naquele caso? Porque aquela que string box é vendida junto com o inversor, né? Se eu coloco dentro dela, eu poderia estar perdendo a garantia, tá? Então foi uma questão aí comercial, tá? Emanuel, acho que eu já respondi à frente, tá? A gente faz uma análise econômica e financeira quando o cliente quer, tá? Mas ele não é no solo, ele não é obrigatório. Se eu botei numa edificação, eu preciso obrigatoriamente avaliar para saber se é necessário ou não. O Aurélio perguntou se os disjuntores de corrente contínua podem fazer as vezes do interruptor seccionador. Podem. Os disjuntores de corrente contínua em baixa tensão podem fazer, tá? No lado CA também, tá? Mas nem sempre, tem algumas condições em que o disjuntor de CA não vai atender, tá? No caso do lado CC de fotovoltaica, sim, o disjuntor também funciona como interruptor seccionador. Leonardo, vamos lá. String box é só o termo usado no lado CC, tá? No lado CA é quadro elétrico, tá? E aí você tem que ter conforme 5410. A string box ProAuto você compra diretamente na ProAuto ou nos melhores distribuidores que tem aí os kits fotovoltaicos, tá? Então você, por exemplo, na Aldo você compra o kit com o string box da ProAuto, por exemplo, e com DPS aí da DEM e a chave da Merx, tá? Ok. O João perguntou se nem sempre o interruptor seccionador no inversor garante a operação segura do inversor. Só ele não, né? Você tem que ter alguns parâmetros. Ele me garante a operação segura, abre aspas, no critério de segurança para o operador. Mas pode não ser o meio correto para eu ligar ou desligar o inversor. Por quê? Porque pode queimar IGBT, alguma coisa do gênero. Então, para operações corriqueiras de ligar e desligar, você deve usar o que o fabricante determina. Em linhas gerais, você, quando for possível fazer o desligamento do próprio inversor, com botão ou coisa do gênero, você faz isso, depois você desliga ao lado de corrente alternada, depois você abre a chave de corrente contínua. Mas vale sempre o que o fabricante determina. Essa chave está lá não é necessariamente para operar o equipamento, aquela chave está lá para, na hora de fazer a manutenção, eu ter certeza da minha segurança. Tá? Esse é o objetivo da norma. Tá? Ok? Sibeli, você tá anotando tudo, né? Você que é lerdinho que tá anotando tudo. Gente, a Sibeli me liga, fica perturbando no meu juízo. Você não sabe como eu sofro. Alessandro, eu também não gosto do termo. O termo é consagrado do mercado, né? 2 ou 4 entradas, 1 ou 2 saídas. Quando ele fala, por exemplo, que eu tenho duas saídas e uma entrada, desculpa, 2 entradas e uma saída, ele está dizendo que ele está recebendo 2 séries, que aí ele paralela e só sai um cabo para o inversor. É isso. As entradas seriam o número de séries que chegam nele e a saída é o conjunto de cabos que vai
por inversor, tá? Você perdeu a resposta sobre o MC4, João? O MC4 é apenas um seccionador, tá? E aí o conector de toque seguro, então você não pode, em hipótese nenhuma, pelo amor de Deus, não abram sob carga nunca um seccionador. Então como é que você faz? Antes de você abrir um MC4, você tem que garantir que não tem circulação de corrente. Então você vai desligar, ou vai desligar o CA do inversor, se você desligar o inversor todo, ou vai desligar aquele interruptor específico antes dele, vai verificar, né, com um perímetro que não tem circulação de corrente, e aí sim você faz a abertura, tá certo? O Thiago perguntou se o uso do fusível porta-fusível faz que não seja necessário o uso da chave seccionadora. Thiago, lembrando, tá? Não é chave seccionadora, na verdade aquilo é um interruptor seccionador, tá? O porta-fusível, ele é apenas um seccionador, você não consegue abrir sob carga. Então, o fusível porta-fusível não dispensa o uso do interruptor seccionador, tá? O João perguntou se precisa um outro DPS próximo aos módulos, se a distância ao inversor for superior a 10 metros. No caso específico de se tiver SPDA, sim. Por exemplo, nesse caso, nós não protegemos os módulos, apenas protegemos as Combiner Box, tá? A gente aceitou o risco de queima do módulo. Por quê? Porque não valia a pena economicamente, né? Iam ser tantos DPS para proteger os módulos que ia ficar bem caro. Era melhor sacrificar o módulo se fosse o caso, mas aí protegemos quem? A Combiner Box com o sistema de monitoramento. O Frederico perguntou se o DPS-CA precisa de um disjuntor de retaguarda. Sim, um DPS de corrente alternada precisa de uma proteção de retaguarda, que pode ser um disjuntor ou um fusível. Como é que você sabe qual é o disjuntor ou qual é o fusível? Você vai olhar no manual do fabricante, tá? Ele te disse. Se o prédio tem SPDA, o DPS classe 1 deve ser instalado aonde? Acácio? Em muitos lugares, tá? Aí tem que ter uma análise mais profunda. Mas a grosso modo, isso não é receita de bolo, é mais do que isso, tá? Mas você vai botar o DPS classe 1 no lado CA do inversor, no lado CC do inversor e na entrada de energia, tá? A vida não é fácil, não. O Mendonça pediu para falar da diferença do DPS de CC para CA. Mendonça, eu vou abordar a especificidade do DPS de corrente contínua fotovoltaica, tá? Os dois DPS CC e CA trabalham a priori da mesma forma, tá? Eu dou umas aproximações meio estúpidas, tá? O que é um DPS? O DPS é uma chave que está na posição aberta. Não é isso, tá, gente? É só uma comparação. É uma chave que está na posição aberta e na hora que tem uma sobretensão, o que ele faz? Ele fecha aquela chave e iguala o potencial de todo mundo. Então, o que ele faz? Tá vindo um surto aí de 8.000 volts, 6.000 volts, ele vai igualar aquele surto que está vindo, ele vai deixar que a barra de terra iguale no mesmo surto. E aí o meu equipamento vai ver 8.000 menos 8.000 é zero, vida que segue, ele não se danifica. Em linhas gerais é assim que funciona. Só que acontece, do DPS ele tem uma vida útil, tem a ver com os surtos que ele vai tratar durante o período de tempo. O que vai acontecer? Em algum momento que a vida útil dele encerrar, ele vai virar um curto-circuito direto. E quando eu estou do lado de corrente alternada, esse curto-circuito direto, o que ele vai fazer? Ele vai me ocasionar uma corrente muito alta, então eu preciso retirar esse DPS muito rapidamente do sistema. Por isso que o DPS de corrente alternada passa a ter uma proteção de retaguarda, seja um disjuntor, seja um fusível. Mas o que acontece com a corrente de curto-circuito no lado de fotovoltaica? Ela é muito pequena, ela é um pouco maior do que a corrente de máxima potência, não é? Esse é o problema. E o arco elétrico em corrente contínua, pelo fato de não passar pelo zero, é de 40 a 50 vezes mais difícil de eu fazer a extinção do que é no lado de corrente alternada. Então, o que acontece com o DPS de corrente contínua quando acaba a vida útil? Tem risco de ele dar uma passagem e formar um arco ali dentro, tá? Não é o suficiente, não seria o suficiente para desligar, por exemplo, um disjuntor ou um fusível de retaguarda, e aquilo vai virar um ponto de calor, e eu estou falando de um arco de alta tensão, de uma tensão relativamente alta,
né? E onde eu tenho dificuldade de extinguir, e ele vai pegar fogo, tá? Então, isso é tão verdade que em 2009, 2010 na Europa, 2009 com certeza que eu tenho um catálogo, na Europa, fabricantes conceituados de DPS traziam uma observação: não nos responsabilizamos por incêndio ao final da vida útil. Por quê? Porque a gente tinha um problema e não sabia como resolver. Pronto, ele identificava e dividia um problema comigo. Em 2009, a DEM chegou a uma solução para isso, na época com o DPS com SCI integrado, e passou a ter uma solução. Os DPS DEM, então, em 2009, não tinham esse problema, eles tinham uma solução para esse problema. Em 2011, a necessidade dessa solução entrou na norma de produto, e aí já uma série de fabricantes tem alguma solução para isso. Então, o que é importante num DPS? O importante num DPS fotovoltaico é que você tenha certeza que ele atende à norma que eu vou te referenciar agora, tá? Ou que ele atenda à norma, são normas internacionais, tá? A norma EN 50539-11, ou atenda a norma IEC 61643-31, tá? Esses é que são DPS específicos para fotovoltaica. Você comprar só um DPS de corrente contínua e botar em fotovoltaica, você tem um sério risco de ter um problema de incêndio em algum momento futuro, ok? Eduardo, não. Tanto o DPS CA quanto o DPS CC tem 3 classificações: DPS classe 1, classe 2 e classe 3, ok? Valdir, acho que eu já expliquei ali atrás, tá? O Moisés, você falou que São Paulo tem o índice mais alto cerâmico, eu imagino, de raios no Brasil. Eu acho que Minas é mais, tá? Mas não tenho certeza. Tá? O link lá o link da palestra lá no CBGD, no Fórum GD, a gente dá uma caçada e amanhã eu mando para a Tayane e a Tayane disponibiliza para vocês, tá? Um quadro de comando com carga CC e CA, Jailson, não, tá? O lado CC e o lado CA, porque são fontes diferentes, tem que ser individuais, ok? Marcelo perguntou quais casos o disjuntor não atende. Tem alguns casos, tá, Marcelo, que o meu quadro vai ter que suportar surtos de 4 kV, tá? Principalmente no QGBT, tá? E o mini disjuntor, por exemplo, na posição desligado não atende, tá? Então são alguns casos, mas isso merece uma conversa mais longa, ok? Diego, para entregar módulo a módulo, se não tiver SPDA, 6 milímetros quadrados, se tiver 16 milímetros quadrados, tá? Carlos, obrigado, hein? Jaime, não há obrigatoriedade na 16690 de você trabalhar com tensões baixas em corrente contínua, análogo, por exemplo, a NFPA traz, né? Ou a exigência do uso do MLPE ou a exigência do Rapid Shutdown. Não tem essa exigência na 16690. Se você olhar, se você agora fizer inferência em alguns casos, você vai chegar em algumas conclusões onde, por exemplo, necessariamente você teria que ter ou um sistema LPE ou um Rapid Shutdown, tá? Mas não há esse texto literal na 16690, ok? Joanilson, botar proteção de DR no lado de CC, não vejo porquê, tá? Os inversores já têm a verificação, a medição de fuga-terra, tá? É obrigatório que eles tenham. Então, se eu botar um DR no lado de CC, não vejo porquê. O Carlos perguntou meu canal no YouTube. Meu canal do YouTube você acha lá, youtube.com/c/Vinícius Airão, tá? Sem o tio e com Y. Qualquer coisa minha que você procurar, Vinícius Airão, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, tá tudo lá, tá? E lá no YouTube a gente tem foram 16 aulas de um curso gratuito, Primeiros Passos sobre o Sol, onde a gente aborda desde o início da fotovoltaica, tá certo? Vamos lá, Moisés perguntou se tem que fazer a equiparação do trafo. Tem, mas isso é assunto longo, Moisés. Zé, eu pensei que eu tivesse te respondido. Nós colocamos o DPS fora da string box, porque aquela string ela veio junto com o inversor,
tá? E aí, se eu coloco o DPS dentro da string box, eu tinha risco de perder a garantia. Foi por causa disso, tá? O Igor perguntou qual cor do disjuntor de CA. Ele está perguntando uma briga que a gente teve outro dia. Se você usar mini disjuntor, para mim eu usaria curva C. Se você quiser usar um disjuntor curva B, você só tem que ter certeza que ele não vai desarmar, tá? Carlos, nós temos treinamento de energia solar, tá? Nós temos um curso de usina, temos um curso gratuito no YouTube para iniciação e nós temos um curso de usina que foi aberto ontem a divulgação, tá? Vocês vão receber também o link aí, quem se interessar pelo curso, e em breve vamos ter um curso também de SPDA voltado para a fotovoltaica, tá? Números de barra de aterramento, a malha de aterramento tem a ver com a largura da usina, tá? Com a área da usina, tá? Esses captores para usina de solo, você pode pedir ao pessoal da termotécnica, tá? Você acha lá no site www.tel.com.br, tá? Desculpa, isso não está no site, você tem que ligar para lá, que é feito sob encomenda, ok? Mas é lá na termotécnica, lá do Normando Alves, e o Sérgio também faz algumas coisas por lá, ok? Leonardo perguntou se tem alguma particularidade para o SPDA que torna obsoleta o clipe de aterramento. Leonardo, para ser sincero com você, eu nunca analisei esse ponto. Tá aí uma boa pergunta. Teria que analisar para poder te responder, tá certo? Quando você fala de SPDA e quando tem as varetas, ou se aproveitando moldura módulo a módulo também é SPDA? Deixa eu... Eu ia mostrar uma coisa que eu não mostrei para vocês. Deixa eu compartilhar um segundo a tela aqui. Aqui que eu compartilho. Gente, a Tayane quer ir para casa, tá? Vocês estão segurando ela aqui, porque ela não pode ir embora enquanto eu estiver aqui. Eu jurava que eu tinha aberto isso. Abri. Vamos achar aqui. Aqui, tá? Esqueci quem perguntou, tá, gente? Me perdoe. Tá? O que acontece aqui, tá? Aqui, deixa eu ver se eu consigo aproximar. Tá? Aqui estão os captores. Para eu saber se está protegendo ou não, eu faço um estudo, que é o chamado estudo da esfera rolante. E esse achurado aqui é justamente o estudo da esfera, tá? Então, essa linha que está aqui, ó, essa curva que está aqui, daqui para cima é uma área não protegida, daqui para baixo é protegida. Então, a gente faz o estudo para determinar onde vão ficar os captores por esse estudo, o estudo da esfera rolante, tá? E a parte que a gente fez de conexões, deixa eu ver se está aqui, eu consigo usar a própria estrutura. Eu liguei na estrutura, toda a estrutura é metálica, ela serve de condução da corrente do raio, tá? E quando a gente chegar aqui próximo, eu tenho que levar a malha de aterramento, aí sim, tá? A gente bota o cabo, isso aqui tá errado, não é cabo não, esse cabo aqui tinha que ser isolado. Coloca o cabo aqui e o terminal certinho e vai aí para a malha de aterramento. Nesse caso específico, é uma malha, tudo isso em vermelho aqui que vocês estão vendo é a malha, né? Eu tenho uma malha de aterramento passando todo o perímetro e também fazendo aqui quadriculados, os meshes na faixa de 20 por 20. E aí vocês vão ver que cada pé aqui, né, nesse primeiro pé de mesa, ele está interligado na malha de aterramento, inclusive aqui onde está situado a Combiner Box, tá? E com mais de 20 metros de equipotencialização, eu de novo vou ligar a estrutura na malha de aterramento, tá? Em linhas gerais, eu estou fazendo, gente, aproximação. Isso aqui é um curso de 16 horas, se a gente for falar sobre isso. Fora as 16 horas anteriores para explicar sobre isso. Em linhas gerais, é isso. E por último aqui, né, essa usina também tem um skid, é um skid que tem transformador, os inversores, tudo aqui, e tem uma subestação que fica ao tempo. Então, nós também, né, botamos captores aqui para fazer essa proteção, e eu tenho a malha de aterramento do próprio skid, da própria subestação, que aí é feita levando em consideração outras características elétricas, tá? E não só raio, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês.
Leonardo perguntou se eu fiz algum vídeo montado em empresas. Isso foi o assunto do nosso... Nós temos um texto no blog, se você for lá no www.viniciusairão.com.br, eu descobri que eu posso escrever aqui em algum lugar. Você vai encontrar 3 textos que falam sobre demanda contratada e coisa do gênero e explica alguma coisinha sobre isso, tá? E a gente teve um treinamento ontem sobre isso, tá? Mas agora a gente não tem outra data, tá? Leandro, a conexão do DPS não tem a ver com a conexão do cabo de fase, tá? Tem a ver se o DPS é tipo 1 ou tipo 2. DPS tipo 1, 6 milímetros. Desculpa, DPS tipo 1, 16, DPS tipo 2, 6 milímetros, ok? Nesse caso específico ele tinha que ser isolado porque eu não tratei o metal, tá, Moisés? Eu esqueci desse detalhe ali quando eu vi o desenho, que se for o cabo nu do jeito que tá, o cabo nu de cobre vai encostar na estrutura metálica. Ou eu faço uma proteção ali para evitar a formação de pilha, ou boto o cabo isolado. Eu enxerguei isso ali agora, ok? Foi. Pessoal, também já falei demais, né? Eu falei para a Tayane que eu ia falar pouco, para ela poder ir para casa, tá? Eu queria agradecer aí a presença de todos vocês, espero ter podido ser útil, tá? A todos vocês. Não era o objetivo que a gente encerrasse as dúvidas e coisas do gênero, era só dar um passando. E a mensagem mais importante que eu gostaria de passar para vocês vocês precisam analisar, vocês precisam entender, a fotovoltaica é um serviço de engenharia, logo, nós precisamos ser engenheiros. Quando eu digo ser engenheiro, não é ter a formação. Quando eu digo fazer engenharia, não é necessariamente ter a formação de engenharia. Você pode ser um engenheiro, pode ser um técnico, mas usar as convicções. Não é achismo, como é que faz? Onde é que está o conceito acadêmico, o conceito teórico, como é que eu aplico aqui e o que diz a norma. É isso que a gente tem que fazer, ok? Respondendo ao Jailson rapidamente, posso passar cabo CC na mesma tubulação? Não posso, ok? Pessoal, muito obrigado. Tayane, muito obrigado pela gentileza de ficar esse tempo aí com a gente. Eu sei que eu estou abusando do horário. Pessoal que não conhece aí a ProAuto, não deixe de visitar lá o site da ProAuto Automação, conhecer os produtos da ProAuto. Também, quando o vídeo estiver no YouTube, não esqueçam de curtir o vídeo lá no YouTube. E espero todos vocês lá no meu canal do YouTube, Vinícius Airão, visitando o blog. E se quiserem mandar zap, Telegram, estamos aí à disposição de todo mundo, tá? Muito obrigado, um forte abraço a todos e boa noite.